Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. Em outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Dizia, pois, o que significava este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como o Padre Alec já nos fez a menção, hoje a Igreja celebra a memória de São Felipe Neri. São Felipe Neri, que é padroeiro dos educadores e também dos comediantes. Ele é conhecido também como o apóstolo de Roma. Após ali uma experiência mística que ele viveu, ele decidiu-se pelo sacerdócio, sentiu o chamado ao sacerdócio, deixou ali as riquezas, as opulências da vida e dedicou-se, integralmente a servir a Deus em Roma, morando em Roma. E São Felipe foi considerado, naquele tempo, um dos melhores catequistas de Roma. Então ele dedicou a vida dele a ensinar a fé católica aos pobres, aos simples, aos jovens. E nós vemos assim que o espírito que inflamava o coração de São Felipe, como nós ouvimos na oração da coleta, e que o levava a este ensino da fé, ao ensino da catequese, foi o mesmo Espírito também que movia o coração de São Paulo. São Paulo, que nós ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura nos afirma que em um determinado momento ali da sua missão, dedicou-se integralmente ao ensino da palavra, à pregação da palavra. Essa dedicação ao ensino, à pregação da palavra, é um sinal da gratuidade e um dom de Deus. Um dom de Deus que foi conferido a São Paulo. Porque, primeiramente, nós precisamos ouvir a palavra. Primeiramente, nós somos conquistados por essa palavra de Deus. São Felipe e São Paulo viveram ali essa experiência mística deste encontro com o Senhor que mudou a vida deles. Mas, na maioria das vezes, nós vivemos este encontro com a palavra, com o ensino da palavra, seja por meio de uma pregação, seja ali por meio da catequese que nós recebemos na infância dos nossos pais, dos nossos catequistas, e assim nós compreendemos o quão é importante o ensino da palavra, quão é importante aqueles que se dedicam a este ensino, que se dedicam à catequese. Em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo de 14 a 16, vai dizer
como poderia invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, quão maravilhosos são os pés dos que anunciam a boa notícia. E aí nós poderíamos nos perguntar, e eu me pergunto também, a mim mesmo, onde eu estaria e onde você talvez estaria se você não tivesse ouvido primeiramente alguém anunciar a palavra a você, alguém que se dedicou a este ensino, se dedicou à catequese, se dedicou a nos ensinar a fé, a este ensino da fé. Quantas transformações acontecem por meio deste ensino, por meio do ensino da fé, da catequese. São Felipe Neri, ele viveu em Roma em um tempo onde havia acontecido um esfriamento deste ensino, onde ali acontecia uma grande ignorância da palavra de Deus, das realidades da fé. E ele se empenhou em ensinar os pobres, como eu disse, se empenhou em ensinar os jovens. A história dele diz que ele ia nos comércios, na sua simplicidade, ensinando, e esse empenho foi mudando a realidade da cidade de Roma. Embora muitos ainda recusem, ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos, assim como também nós ouvimos na primeira leitura, Paulo encontrou também resistência daqueles em quem ele levava a palavra de Deus. Mas mesmo diante das resistências, nós não podemos desistir. Nós temos que ser insistentes nesse ensino da fé. São Paulo precisou lhe mudar, talvez, o foco, mudar a direção do seu ensino. Mas ele não desistiu de ensinar a palavra, de levar o ensino da fé. E nós vemos os frutos. Crispo e a sua família acreditou e se converteu. Muitos coríntios ali também escutaram e foram batizados. Portanto, ensinar a fé, a boa nova de Cristo, é levar alegria aos corações. Pois o estado de ignorância da fé, é um estado de infelicidade. Levar a boa nova, ensinar, catequizar os nossos irmãos, é levar alegria aos corações desses nossos irmãos. Por isso nós percebemos quantos irmãos pelo mundo afora ainda estão neste estado de ignorância da fé, de ignorância da religião, e por isso vivem também neste estado de infelicidade, vivem buscando a felicidade em tantos outros lugares e não encontram a verdadeira felicidade. Buscam uma satisfação humana, uma falsa alegria, por isso continuam vivendo nesse estado de ignorância, neste estado de infelicidade. Jesus, no Evangelho de hoje, ele está ali tentando catequizar seus discípulos, ensinar os seus discípulos a respeito da sua partida para o Pai. E Jesus também encontra ali uma certa dificuldade de compreensão dos seus discípulos. Podemos dizer assim, uma certa resistência deles ali de entender aquele ensinamento que Jesus estava querendo passar para eles ali. Mas Jesus insiste nessa tentativa de fazer-se compreender, nessa tentativa de ensinar os seus discípulos. E aí nós vemos, irmãos, por vezes nós vamos encontrar também muitas resistências. Seja a resistência da nossa própria parte de compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Às vezes nós vamos ser resistentes, mas também nós vamos encontrar resistência quando nós ensinamos.
Aí que entra a nossa perseverança. Seja a nossa perseverança pessoal, na nossa ignorância, na nossa resistência de não desistir, de compreender a nossa fé, de compreender os ensinamentos de Jesus, e seja também a perseverança em não desistir de querer ensinar, não desistir de querer catequizar, de anunciar a palavra. Nós devemos ensinar, catequizar, e não desistir também de querer aprender mediante as resistências, procurando a docilidade e a perseverança. Nós precisamos ser dóceis em aprender, em buscar o ensinamento da fé, perseverante nesta busca, mas também precisamos ser dóceis em ensinar com paciência, com docilidade, com perseverança. O santo em que nós celebramos hoje, São Filipe, ele tinha o dom da alegria, o dom da amabilidade. No seu ensinamento ele tinha um senso de humor, era humilde, sabia as vias para poder catequizar, para poder ensinar a fé, com alegria, com espontaneidade. E ele ensinava dessa maneira simples, piedosa e paciente. Nós também precisamos ter paciência. Nós não vamos compreender tudo de uma vez, meus irmãos. Por isso, essa paciência, essa amabilidade, essa perseverança, porque nós não vamos compreender tudo de uma vez. E nem vamos conseguir ensinar os nossos irmãos tudo de uma vez. É um processo, é gradual, é uma subida, mas que precisa de docilidade, que precisa de paciência, que precisa de amabilidade. Nós não podemos permanecer nesse estado de ignorância, que é um estado de infelicidade. Não podemos permanecer nesse estado de infelicidade, ficarmos imóveis, vendo também nossos irmãos vivendo nesse estado de ignorância da fé e vivendo, portanto, nesse estado de infelicidade. Jesus finaliza o Evangelho de hoje dizendo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A alegria que vem do conhecimento da fé, a alegria que vem da compreensão da vontade de Deus para nós, a alegria que vem do entendimento que nós somos chamados à santidade, que as coisas deste mundo, que as alegrias que este mundo promete são passageiras, não é a verdadeira alegria. A alegria que vem por alguém que nos ensina, pelos nossos catequistas, por aqueles que se dedicam também, ao ensino da fé. Então nós devemos nos alegrar por termos quem nos ensina a fé e alegrar por também poder abrir o nosso coração ao entendimento da fé, nesse processo gradual de crescimento que nós vamos fazendo da compreensão da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.